Foi um golpe financeiro que lesou dezenas de agricultores e indústrias beneficiadoras de arroz. Resolver o caso pelos meios normais da justiça era praticamente inviável. Só que após algum tempo, e contrariando todas as expectativas, uma saída negociada encerrou o conflito. A solução foi construída através da mediação e da conciliação e se tornou um exemplo inédito e de sucesso do método. O arroz representa a movimentação de uma cadeia produtiva gigantesca em Uruguaiana. O município é o maior produtor desse grão em todo o país e o uso de tecnologia intensiva faz com que a lavoura aqui tenha um dos maiores rendimentos por hectare no planeta. Hoje nós temos aqui com 8.500 quilos por hectare, que corresponde às mais altas produtividades do mundo. É maior que até nos Estados Unidos. Os silos para o armazenamento do grão fazem parte da paisagem da cidade. Uruguaiana e Barra do Quaraí juntas têm mais de 100 mil hectares plantados. Não se sabe exatamente o número de empregos gerados pela ourizicultura no município, mas é certo que daqui sai em torno de 25% de todo o arroz consumido no Brasil. Mesmo com toda a mecanização, a atividade exige muita mão de obra para setores como as indústrias de beneficiamento, para o comércio especializado em prestação de serviços e produtos relacionados, para o transporte do cereal, a aviação agrícola, revendas de máquinas, de empresas de insumos, nós estamos falando de desenvolvimento técnico de engenheiros agrônomos, técnicos agrícolas, mecânicos, enfim, uma cadeia extremamente importante e vasta. Só que em setembro de 2010, dezenas de produtores de arroz de Uruguaiana sofreram um duro golpe. Eles venderam parte ou tudo o que colheram naquele ano para indústrias beneficiadoras de grãos localizadas especialmente em Santa Catarina, através de uma intermediadora desse tipo de negócio. Passado algum tempo, na hora de receber os valores, é que começaram a surgir os problemas. Eu afirmo assim, 100% dos produtores foram lesados, algumas indústrias foram lesadas e umas 4 ou 5 ganharam muito dinheiro. Ganharam muito dinheiro. Parecia muito complicado. Na nossa percepção, era uma compra de arroz, uma compra e venda cruzada, né, em que os produtores entregavam arroz para um e o dinheiro vinha pulverizado por várias indústrias. Então, no momento da cobrança, não se sabia de quem cobrar. E algumas indústrias depositavam dinheiro e não teriam recebido arroz. O dinheiro pela venda de parte daquela safra foi depositado por 3 empresas diferentes no caso de seu Leomar. Qual foi minha surpresa? Dali a 60 dias, as empresas que me mandaram dinheiro vieram já com processo por cima de mim, me cobrando o arroz, alegando que eu tinha recebido dinheiro e não estava entregando 1 quilo de arroz para nenhuma empresa. O agricultor conta que na época, durante vários dias, precisou tomar calmantes para conseguir dormir. Imagine o senhor, de um dia para a noite, está devendo 700 mil reais, sem saber de onde tirar o dinheiro e por quê, sem estar devendo. Entreguei o arroz, recebi o dinheiro, para mim estava tudo liquidado, não tinha mais o que fazer. Só que aí, quando essas empresas começaram a procurar, aí que caiu a ficha. O porquê das remessas de dinheiro de empresas diferentes. Alguns produtores venderam suas lavouras e aí os funcionários acabaram perdendo o emprego, né? E o comércio também, as empresas que trabalham com o produtor também não receberam, né? Então é uma cadeia, né? Foi bastante traumática essa situação. E aí eles descobriram, numa reunião entre todos, o que tinha acontecido. O que contam é que nesta reunião, agricultores e indústrias e advogados
tentaram buscar uma solução. Não conseguiram por mais de uma vez e tiveram até enfrentamentos físicos, chegaram a agressões físicas e verbais, assim, entre todos. Por isso, eles nunca conseguiram resolver. Ingressaram com as ações judiciais. No Fórum de Uruguaiana, a chuva de processos pegou as 3 juízas que cuidaram do caso de surpresa. Aquilo nos angustiou. Começamos a conversar, nós, as colegas, sobre uma forma de reunirmos todos os produtores e todas as empresas, as indústrias de arroz, na tentativa dessa composição, e nos demos conta que nós não tínhamos condições de realizar isso. Nós temos notícia que foram mais de 100 ações buscando o ressarcimento dessas situações. Nós, conversando entre si, achamos que talvez então seria bom utilizar a mediação. Só que o método é novo e a percepção era de que principalmente os advogados poderiam não aceitar. Sentimos que haveria resistência nessa quebra de paradigma. O receio de que essas juízas não querem trabalhar, querem entregar para terceiros a resolução do conflito, e esses terceiros seriam as próprias partes. Era difícil para a gente explicar isso. Achamos que não conseguiríamos quebrar esse paradigma. Tinha resistência de alguns colegas, né? Tem alguns colegas que o que eles mais batiam em cima era em função de correção, de juros, etc. Por quê? Porque como são valores expressivos, no fim de 2, 3 anos, só de juro legal, 1% ao mês, é um valor bem expressivo também. Então tinha alguns colegas que estavam resistentes. A proposta da mediação foi colocada em prática e já nas primeiras sessões os resultados começaram a aparecer. Eu confesso a vocês que eu desconhecia esse trabalho, foi a primeira vez que eu tive condição de participar desse tipo de mediação e realmente a atuação dos mediadores foi imprescindível para isso. A mediação foi muito interessante, foi importante porque de uma forma, no meu caso foi na primeira reunião, primeira audiência, vamos dizer assim, já se resolveu, porque a gente já vem com o espírito de tentar fazer um acordo, e a outra parte também estava com esse espírito. Eu, pessoalmente, não acreditava que a gente teria um êxito tão grande, vamos dizer, tanto em pró das indústrias como em pró dos produtores. No caso deste advogado, o acordo conseguido em uma única sessão beneficiou 7 produtores de arroz. Tinha um cliente que ele envolvia uma soma muito grande de dinheiro. Uma soma bem vultosa, onde a empresa era credora desse meu cliente. Ele pagou a empresa e a empresa foi fechar acordos com outros produtores que também foram pagos. E aí girou-se toda a roda que levou 3 anos e meio praticamente, entendeu? Que estava nessa negociação. Numa mediação foram 7 processos, né, foram resolvidos nessa mediação. Foram 7 acordos num termo único, caracterizando a mediação por múltiplas partes. Havia algumas circunstâncias e alguns processos em que houve momentos que o acordo parecia que não ia sair, e aí eles tinham a calma, a tranquilidade de saber fazer uma cisão, fica com uma parte só na sala, a outra sai, conversa individualmente, busca apaziguar, acalmar, e eles foram realmente muito felizes nessa condução. O projeto ainda está em andamento, mas na maioria dos litígios já foi encontrada uma solução pacífica. De 20 processos, fizemos acordo em 17. 83 processos foram atendidos. Destes 83 processos, posso dizer que 70% deles chegou no entendimento, num acordo. Outros que não chegaram no acordo dentro da sessão de mediação, encaminharam posteriormente petições de acordo para as magistradas. Até agora, nas varas cíveis, a gente não teve nenhuma reclamação, nenhum acordo desses que não teria sido cumprido, todos foram cumpridos. Os mediadores envolvidos entendem que o sucesso da experiência está relacionado com os princípios da mediação e com a importância das etapas que são efetivadas a cada encontro entre as partes.
uma mediação refletia em outros casos, né? E isso foi muito bacana, que a gente foi vendo que teve um envolvimento muito grande e as pessoas, os medianos, eles foram trazendo outras pessoas que tinham envolvimento em outros conflitos e que não necessariamente tinham processos ainda. Em Uruguaiana foi fundamental essa intervenção, porque nós pudemos reunir diversos conflitos e manejá-los todos ao mesmo tempo, buscando um alto grau de satisfação do usuário, do jurisdicionado e dos magistrados e advogados que atuaram naqueles conflitos, naqueles processos. Eles entenderam qual era o alcance, qual era a importância que eles tinham. Esses envolvidos diretos, como eles, como protagonistas, de poderem dizer: me interessa resolver desta maneira este problema, isso facilitou muito o trabalho. E aí sim, as etapas foram cumpridas naturalmente, com muita tranquilidade, e o resultado foi o que todos nós ficamos sabendo aí, muito contentes por sinal, né? A direção do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e do NUPEMEC complementam a avaliação. Eu atribuo o sucesso desse projeto ao fato de que realmente foi tratado o conflito, que era um conflito de múltiplas partes e que a decisão judicial não atenderia o interesse de todos. Então, na medida em que foram feitas propostas adequadas que serviram para todos os interessados, isso foi realmente aquilo que trouxe o êxito para essa proposta do NUPEMEC. Isso talvez seja uma fase de transição que nós estamos vivendo, porque de alguns tempos para cá, direitos foram proclamados, a cidadania encontrou o judiciário. E o que está faltando agora, é o grande desafio do momento, é que esses direitos são tão saudados, eles se tornem efetivos na vida das pessoas. Esse é um desafio do judiciário. E não é simplesmente com aquela noção estática da justiça que nós vamos resolver. O juiz decisivamente vai ter que ter um papel um pouco diferente hoje. Ele vai ter que se valer desses operadores, de colaboradores, né, dessa rede que vai constituir uma forma de prestar jurisdição, que talvez seja a melhor delas. Porque, além de resolver o conflito, ela pacifica a relação entre as pessoas. Toda essa experiência acabou tendo consequências muito positivas para a comunidade de Uruguaiana. Diante dos altos índices de acordos conseguidos nos processos, juízes e advogados daqui solicitaram à direção do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul a criação aqui na comarca de um CEJUSC, o Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania. CEJUSC aqui da Fronteira Oeste, para atender não só a Uruguaiana, como também Alegrete, Itaqui e São Borja. Já estamos com uma sala cedida pelo município e estamos em finalização dos contratos para a gente poder realmente iniciar a mediação aqui em Uruguaiana de forma efetiva e contínua daí. Até o final do ano nós vamos fazer o curso aqui dos mediadores e assim que possível a AB vai conseguir valores para dividir a sala que nos foi cedida pelo município, fazer as divisórias e aí nós vamos implementar então nossa sistemática. Enquanto isso não acontece para toda a comunidade da região, pelo menos os produtores de arroz de Uruguaiana, advogados e representantes das empresas já desfrutam dos bons resultados da experiência. Os negócios de compra e venda de arroz, por exemplo, começam a ser reestabelecidos. Depois desse ocorrido, já houve negociações normais, já a comercialização entre empresa e produtores. Se não houvesse essa mediação, teria essa briga aí infindável na justiça e além disso, hoje estaria tanto a indústria como o produtor de ponta, um brigando com o outro, sem necessidade, coisa que está sendo interrompido com essa mediação. Cessou todo aquele custo que estava se tendo, aquela expectativa de receber ou não daqui a 10, 12 anos. Então eu acho uma ferramenta muito importante e acho que deva ser, vamos dizer, aprimorada, melhorada e que siga essa ferramenta funcionando na mediação, né?